Olá, meu nome é Larissa Conceição, sou aluna do curso de Medicina Veterinária e essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. O título do meu trabalho é Abate Humanitário em Frango de Corte e eu sou orientada do professor Eric Simon. Introdução. A sociedade ela vem se preocupando cada dia mais com os métodos de produção, abate e cria dos animais. Atualmente, os consumidores estão demonstrando mais interesse em investir em produtos que possam garantir o bem-estar do animal. E o termo abate humanitário refere-se ao conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantam o bem-estar do animal, desde a recepção até a operação de sangria. Alguns dos conceitos são bem-estar animal, sustentabilidade e comprometimento com o meio ambiente. A avicultura brasileira apresenta índices cada vez mais altos de crescimento, principalmente com a comercialização de frango de corte. E o Brasil está entre os maiores produtores e o maior exportador do mundo, por fatores favoráveis como a qualidade, a sanidade, o preço que aumenta cada vez mais a produtividade do setor. Para isso, se adota práticas de manejo que são funcionais e adequadas, seguindo princípios éticos e praticando o bem-estar do animal. Muitos animais são criados com o princípio propósito, que é o comercial, mas o que se discute muito é que são animais seres vivos sencientes. E os animais eles têm capacidade de sentimentos, percepções e emoções. Devem apresentar sinais de que estão saudáveis, confortáveis, bem nutridos e seguros, além de apresentar seu comportamento natural, dentro do bem-estar do animal. Com prevenção contra doenças, eles devem ter um manejo e um abrigo adequado. A interação entre homem e animal deve ser feita de forma que não agrida fisicamente ou comportamentalmente, e é necessária a realização de um treinamento e conscientização do profissional que faz o manejo dessas aves, de forma que assegure que essas aves não irão sofrer nenhum tipo de estresse possível. E o bem-estar animal e o abate humanitário deve ser baseado em planejamento, educação e capacitação, que são primordiais para esse tipo de processo dentro de qualquer produção. Os objetivos gerais. É realizar uma revisão bibliográfica sobre abate humanitário em aves e que mostre as técnicas adequadas que evite o sofrimento do animal e que o mesmo não seja colocado em nível de estresse, respeitando suas diretrizes técnicas e o bem-estar do animal. Os objetivos específicos. É verificar a funcionalidade do ponto de controle relacionado ao bem-estar do animal, avaliar a aplicação dos protocolos, fazer uma pesquisa sobre a fiscalização do pré-abate, perguntar se o manejo e o abate humanitário das aves está sendo o correto e realizar um levantamento da literatura, dados e para ver como as aves chegam, se elas chegam com hematomas, contusões e até mesmo com lesões. A justificativa. Desde os tempos primórdios, os seres humanos e não humanos convivem de forma harmônica entre si, mas com o passar do tempo, os animais foram domesticados pelos homens, que passaram a tratar aqueles como objetos de uso e também de estudo. Mas logo se descobriu que os animais são seres sencientes, ou seja, eles sentem frio, eles sentem medo, fome, tristeza e tantas outras sensações. E o abate humanitário não engloba somente o abate, se leva em consideração desde o pré-abate, se leva em consideração também o transporte, o embarque, os métodos de acondicionamento, a condução e as operações de atordoamento. Revisão de literatura, o conceito. Uma tendência agora dos países importadores é selecionar estabelecimentos que adotam práticas de manejo, anti-estresse e também de abate humanitário, dispondo condições básicas e comuns e respeitando as particularidades de cada animal. Inúmeros conceitos e aplicações de bem-estar no abate eles devem ser procedimento e deve correr de forma que o estabelecimento ele siga o regulamento de inspeção industrial e sanitária e também o regulamento técnico de inspeção tecnológico e higiênico-sanitário de carnes de aves. O bem-estar animal. É sugerido o perfil de 5 liberdades como diretrizes que precisam ser receitadas para a melhor definição do bem-estar animal. É chamado de 5S. O primeiro é a liberdade psicológica, que é um animal que viva sem medo, sem ansiedade ou angústia. A segunda é a liberdade fisiológica, é um animal que não sinta fome e nem sede. A terceira é a liberdade sanitária, que é um animal que não deve ser exposto a doenças, injúrias ou dor. Tem a liberdade comportamental, que é o animal ele possa expressar o seu comportamento natural. E tem a liberdade ambiental, que o animal viva em um ambiente que seja confortável para o mesmo. A apanha das aves. O manejo de apanha ou captura das aves é considerado como um momento que os animais são submetidos a um grande estresse e corresponde também a contusões e hematomas. A equipe de apanha ela deve ter um líder para fazer o monitoramento. Maus tratos e brutalidade no manejo nunca devem ser aplicados. E o sistema de apanha mais comum a ser utilizado é o apanha manual, onde é feita a captura do animal pelo dorso, sendo considerado o menos estressante possível. Durante a apanha, as caixas devem ser colocadas dentro de um galpão, posicionadas e subdivididas entre os lotes.
e as aves devem ser ajustadas na caixa de acordo com o tamanho, o peso, e elas devem ter um espaço suficiente dentro da caixa para que elas possam deitar e evite aglomerações. O transporte. Durante o transporte, existem vários fatores que resultam significativamente na mortalidade das aves. Deve-se tomar inúmeros cuidados durante o percurso da viagem, como o tempo da viagem, as condições climáticas, o tempo de restrição de alimento e de água e até as condições das estradas se levam em conta. O estresse térmico das aves, associado ao aumento do percurso de transporte, tem como fator um maior índice de mortalidade entre as aves. O indicado é que se faça a apanha e o transporte durante a noite, para que o controle dos níveis de luz dos aviários, o efeito do calor possa ser minimizado, sendo assim, o transporte noturno ele se faz bem mais proficiente. A recepção e a espera. Após as aves serem desembarcadas, são recepcionadas em uma plataforma coberta, protegidas de vento forte e da incidência direta de raios solares. A importância da espera é resumida em oferecer dentro de um pequeno espaço de tempo condições climáticas satisfatórias para manter o animal confortável após o transporte e o descarregamento. E a área de espera ela deve apresentar baixa iluminação para que as aves permaneçam calmas enquanto aguardam o abate. Se a temperatura estiver muito alta, se usa nebulizadores combinados com ventiladores ou até mesmo exaustores. O abate emergencial. As aves que estejam em estado de sofrimento ou que sofreram acidentes durante o transporte ou chegada também ao abate, elas são imediatamente submetidas à matança emergencial, que deve ser feita em um local separado por meio que não cause sofrimento ao animal. E na matança emergencial, as aves devem ser abatidas são as aves que estão doentes, as aves que apresentam fraturas ou que estão agonizando e as que apresentam hemorragia ou que estão lesionadas. A insensibilização para o abate emergencial pode ser realizada por pistola de dardo cativo não penetrado. Ele tem a finalidade de causar uma insensibilização imediata na ave, provoca a inconsciência dela na hora. Impede que a ave ela tenha estímulo de dor, passando corrente elétrica através do cérebro, causando a perda da inconsciência. E assim se faz o locamento manual do pescoço dela. Aqui mostra a ave com uso de dardo cativo não penetrado. A pendura. Nessa etapa, as aves são manejadas individualmente, o que exige uma equipe mais preparada para facilitar os cuidados. Mas existem diversos fatores que podem ocasionar a sensação de dor nelas, como o tamanho das pernas das aves, o posicionamento no gancho. Por isso, deve ter uma uniformidade no lote, com o tamanho e os pesos similares. E as aves que apresentam fraturas ou lesões não devem passar de forma alguma pela pendura. Aqui é uma imagem mostrando o procedimento de pendura. A insensibilização. A insensibilização das aves ocorre por questões humanitárias, por segurança e pela qualidade final do produto também. E o processo ele promove inconsciência, imobilização, evita confusões e contusões nas aves. O método de sensibilização mais comum e utilizado é o elétrico ou eletronarcose em cubas de imersão. E nessa etapa, as aves não respondem a estímulos, que seriam normais, como o principal, que é o da dor, pelo fato delas estarem inconscientes, né, na questão. As aves, elas são penduradas ainda conscientes pelas pernas, em ganchos metais que são ligados à orelha em movimento. Assim que elas ficam cobertas em cuba de sensibilização com água, a corrente elétrica flui da cuba para as aves e a corrente elétrica imediatamente faz com que a ave perca a sensibilização. Sendo assim, o efeito eletronarcose é temporário, mas ele precisa garantir a consciência da ave até o momento da morte dela. E a insensibilização não deve, em hipótese alguma, matar a ave. E a sangria, depois de feita a insensibilização, deve ser feita num prazo máximo de 12 segundos. Aqui mostra as aves passando pela etapa de sensibilização, que é a eletronarcose. A sangria. Na sangria, quando se faz incisão no pescoço da ave e os vasos corretos são cortados, a perda de sangue irá privar o cérebro de nutrientes e oxigênio. E a consciência será gradualmente perdida em segundos. Mas deve seccionar os grandes vasos que emergem no coração, a artéria carótida e as veias jugulares. Assim, a perda de sangue em excesso priva o coração de bombear o grande volume de sangue. E assim, depois que se faz a sangria, ela pode ser automática ou manual. A duração da sangria ela deve ser em média 3 minutos, sendo que considerado que nos primeiros 40 segundos, 80% do sangue já é liberado. E no intervalo entre 1 e 2 minutos e meio, a sangria já deve ser completa. A sangria correta. O abate de forma correta reduz as intensas contrações musculares e as aves adquirem um estado de sensibilização à dor no corte.
e sendo assim se obtém melhor relaxamento muscular, fazendo com que a ave tenha o maior número de sangue, liberação de sangue na hora da sangria. E seguindo os protocolos, se tem maior rentabilidade para ambas as partes, sem perdas econômicas. A sangria da ave ela deve ser completa e que assegure que as aves não estejam respirando quando elas entram no tanque de escaldamento e evitando a entrada de algo nos pulmões. E evita também a contaminação de carcaça. Aqui mostra uma sangria feita corretamente, assim que o frango deve ser. A sangria mal feita. As carcaças que apresentam uma sangria mal feita apresentam a coloração anormal, mau aspecto e elas devem ser condenadas por não estarem próprias ao consumo. A sangria inadequada ela ocorre quando a incisão dessa operação é mal conduzida ou até mesmo quando a ave por algum motivo não é sangrada. Isso ocorre muito quando a atividade é feita manualmente. E as carcaças com coloração avermelhada são resultado de uma sangria mal feita. Que nem essa imagem. Aqui mostra uma ave mal sangrada. No caso, ela nem foi sangrada, essa ave. Materiais e métodos. O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica a respeito do abate humanitário. As bases de pesquisas que eu utilizei foram os dados impressos e artigos científicos de biblioteca online. Os principais sites de busca que eu fiz foi o Google Acadêmico, o SciELO e o CAPES. Os resultados esperados. Nesse trabalho, eu espero que contribua para que tenha uma conscientização das equipes envolvidas no abate de frango de corte, que respeite o bem-estar do animal, a ética, as diretrizes e normas que são estabelecidas, evitando qualquer tipo de maus tratos. O cronograma de execução. Em fevereiro, foi iniciada a minha escolha pelo tema, juntamente com a escolha do meu orientador. A revisão dos artigos começou em fevereiro e foi até em junho. E a elaboração do projeto começou em março e foi terminado em maio. E a entrega está sendo agora em julho e a apresentação também em julho. Os recursos. O que eu utilizei para fazer esse trabalho foi o papel A4, tinta, cartucho, internet, CD, xerox de materiais da biblioteca e ficou num total de R$ 391,40. Aqui estão as referências e aqui uma frase final. Zelar pela vida e do cuidado do animal vai muito além do nosso amor por eles. Não é só porque eles são incríveis, inocentes e racionais. Faz parte do bem-estar que eles fazem ao mundo e a diferença que exercem na natureza. Obrigada!